Boa noite. Boa noite. Bom, eu acredito e tenho praticamente certeza que esse é um assunto que vocês já ouviram bastante em palestras, em cursos e com certeza já leram muito também no Evangelho. E normalmente a gente deve levar a nossa compreensão a um nível um pouquinho maior a cada leitura. Pelo menos eu penso assim. Então, é normal nós ouvirmos, ou após ouvirmos, ler e relembrar aquilo que ouvimos, falar da importância do advento do Espírito de verdade, ao qual se atribui ao advento do Espiritismo, né? A entrada, a anunciação, o fazer visível o que é o Espiritismo. Então, numa trajetória muito simples, muito natural dentro das palestras, as pessoas costumam abordar o advento de Moisés. Me corrijam se eu estiver errando a ordem das coisas, tá? O advento de Moisés. Depois vem Jesus, né? É isso? Tá. E depois de mais de 2000 anos, ou um pouquinho menos, como na época, o Espiritismo, como um meio de recapitulação das necessidades que ainda todos necessitamos exercitar, que é a nossa autoeducação e a valorização da sociedade em geral. A nossa educação, ela se dá em que sentido? Pela moral, pela moral, pela cultura de um povo, pelos acordos feitos dentro de uma doutrina, dentro de uma religião, principalmente dentro de uma religião, e pela ética. Nossa autoeducação vem pela valorização da convivência em sociedade, pelas leis, né, que elas não deveriam mais ser utilizadas como força coerciva para que as coisas andassem bem, mas que nós entendêssemos pela ética que as leis, elas estão para aqueles que ainda não compreendem qual a necessidade de valorizar o próximo, ou seja, não fazer ao próximo aquilo que a gente não deseja para a gente mesmo. Só que o que eu gostaria de refletir hoje é que não foi só a partir de Moisés esse advento. Eu acho que Deus, quando criou o mundo, ele tinha uma outra ideia, né? Ele tinha um objetivo, ele tinha um trabalho a ser executado, do qual ele nos coloca como atores dentro do planeta, para desenvolver todo o seu projeto. Isso é o que a gente tem que ter em mente. Então, os pontos bem marcantes da história, eles são necessários para que a gente tenha uma compreensão das movimentações cíclicas que houveram, para que de repente a humanidade acordasse, né? Agora, começando de trás para frente, depois do Espiritismo, a humanidade acordou? Não, está acordando. Se nós, como espíritas, muitas vezes ainda não acordamos, quem dirá quem não tem contato com o Espiritismo e muito menos com a religião? Então a gente está numa sinuca de bico aí, né? A gente está com um grande problema na mão. E o que acontece? Através da nossa experiência, do nosso estudo, é onde a gente tem que buscar uma maior valorização do conteúdo que a gente tem, que é o Espiritismo hoje. Então, vamos fazer um passeiozinho bem salteado na história, tá? Se a gente pegar na genealogia de Jesus, nós vamos ver que Mateus, ele se menciona, de uma forma sintética, resumida, um total de 46 antepassados, né? Mais ou menos até uns 2000 antes
2.000 anos antes de Cristo. Até se chegar a Jesus foram 46 antepassados. Eu não vou me aprofundar em questão de gerações, mas quando a gente vai levando a nossa memória para além de Jesus, a gente vai começar a lembrar da Bíblia, Velho Testamento, e a coisa vai muito além do que a gente está acostumado a trazer como estudo. Então, nós temos aqui, o apóstolo cita não somente heróis da fé, mas também menciona o nome de mulheres estrangeiras, parte da genealogia de Jesus, como Davi, e até pessoas ruins da genealogia, que era Manasses e Abias. Isso me leva à questão de hereditariedade, né? Hereditariedade. Não é porque está na família, não é porque participa do mesmo sangue, que tem a necessidade de ter ou carregar um determinado problema. Então a gente vai ver muito ainda disso no desenvolver aqui da coisa. Opa! Tá. Eu vou tentar fazer um paralelo, tá? Eu não vou dar uma sequência nem religiosa e nem social. Então nós temos Moisés, no advento de Moisés, por volta de 1500 anos antes de Cristo. Tá? Os 10 mandamentos atribuídos como sendo a primeira revelação se trata da primeira aliança escrita entre Deus e o homem, entre Deus e uma civilização religiosa, né? Para que o povo hebreu iniciasse um projeto de unificação das tribos. O povo hebreu, né, considerado, falado como povo, eram pessoas que não viviam em sociedade, eram nômades, viviam isolados, à margem das leis vigentes, eram pessoas isoladas. Isso poderia talvez lembrar a questão dos ciganos e outras coisas que nos remetam a não viver enquadrado num estado, numa sociedade. Então a ideia de Deus naquele momento era criar um povo que se unificasse através de alguns procedimentos. Então nós vamos ver que há um projeto de liberdade dentro da relação dos 10 mandamentos. Com que objetivo se estabeleceria 10 mandamentos principais? Pautado no quê? Para quê? Né? Então, a ideia da saída, da retirada do povo aprisionado no Egito para o deserto, era para que se aprendesse alguma coisa. Tanto que no deserto é que Moisés cria, né, essas leis primárias que dá a relação igualitária a todos. Então, a base desse projeto é que todos possuam o mesmo tipo de justiça e a mesma liberdade. Mas vamos pensar assim: para um povo que vive isolado, em pequenas tribos, que eram em números muito maior que o povo egito, e depois lá na escravidão se multiplicaram então de uma maneira fantástica, como que eles poderiam ser aprisionados e levados para o cativeiro? Pela falta de união, pela falta do sentimento de justiça um para com o outro, ou seja, pela falta de fraternidade por um mesmo objetivo. Então foi muito fácil. Acho que o povo egito não previu isso, né? Nós vamos pegar tribos isoladas, vamos juntar todo mundo, e não previram que eles iriam ficar muito mais fortes, pelo menos em número, né? Então, quanto tempo passaram caminhando no deserto, vocês lembram? 40 anos. Foram 40 anos, né? Se vocês olharem um mapa da época, o deserto era grande, né? Mas 40 anos andando numa linha reta, será que Moisés não teria tirado todo mundo do deserto? Será que ali já não foi algo proposital? Então a ideia é que, pela pedagogia existente,
nessas leis e na ideia de se criar uma justiça e igualdade, houve a possível necessidade de ficarem rodando dentro do deserto, onde era difícil o cultivo, a criação de animais, a busca pela água, tudo tinha que ser compartilhado, não poderia haver roubos, não poderia haver isso. Então, em 40 anos, houve uma quebra de geração, né? Pessoas morreram de monte no deserto, por doença, por sede, pelo ambiente hostil, pela idade, e foi se regenerando a atitude mental daquele grupo. Ou seja, pessoas nascem com uma nova doutrina, com a ideia de que é necessário estarem trabalhando juntos. Ótimo, eu creio que após esse momento, onde todos criaram já essa concepção, essa ideia necessária de estar trabalhando juntos, chegou a hora de sair do deserto. Assim, é uma possibilidade. Pulando do outro lado da história, nós vamos ter o Templo de Delfos. Não tem nada a ver com religião, né? Mas lá, vocês vão encontrar essa frase: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Só para ter uma ideia, Moisés foi 1500 anos antes, né, de Cristo. O Templo de Delfos, na Grécia, data de 1100 anos. Vocês sabem qual era o objetivo do Templo de Delfos? Rapidamente, ele servia para consulta com pitonisas. Vocês conhecem algo parecido hoje em dia? Os médios. Não, os médios, né? Então as pitonisas, elas entravam em êxtase e davam consultas. A cultura grega da época era o quê? Era fazer perguntas sobre negócios, sobre família ou coisas pessoais e sobre guerra. Aquele pessoal gostava bastante de guerra, né? Então eles iam perguntar se iam se dar bem na guerra, se não ia, essas coisas todas, né? E eventualmente, como nós ainda buscando respostas para as nossas perguntas, ouviam coisas desse tipo aqui: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Ou seja, conhece a tua personalidade, você vai ter uma ideia do que você está me perguntando. E é o que a gente prega hoje, né? Então nós temos, se a gente for puxar na história, nós vamos encontrar outras situações muito similares aí em datas, tá? Pulando novamente a história, depois que o povo de Moisés se reconstituiu moralmente, já tinha uma ideia bem fixada do que deveria ser feito, do trabalho em conjunto, eles deixam de ser tribos, eles deixam de ser nômades e passam a se utilizar de um sistema de monarquia. Davi é considerado o primeiro rei de Israel, pelo seu esforço, pela sua devoção, pelo seu cultuamento a Deus, ou seja, ele se torna o primeiro pela sua ética, pela sua postura moral em relação ao povo, como ele poderia conduzir, e pela confiança religiosa também que ele possuía. Esse arqueólogo aqui, ele data o nascimento de Davi por volta de 1040 a.C. A gente tem um salto aí de quase 500 anos, né? Até as coisas se equilibrarem. Então a gente vê que as coisas não andam rápido na nossa vida, né? Então a nossa sociedade está trabalhando assim também já há muito tempo. Então depois de estabelecido o reino de Davi, onde ele já tinha brigado com todo mundo, conquistado o seu espaço, né? Onde as coisas são deturpadas, são modificadas e as guerras se fazem em nome de Deus até hoje, nós temos uma revelação de Natã, que era o seu profeta, né? E ele diz assim: vai e dize ao meu servo Davi, não és tu que edificará uma casa para eu habitar. Por que o profeta teve essa revelação? Porque Davi, após se assentar no seu trono, ele relaxou e falou: olha, agora eu
Sou o rei, eu sou o soberano. O que você tem a me dizer? E esse profeta fala: Davi, faz o que você quiser. Você é rei, você manda, você tem Deus ao seu lado, né? À noite, Deus, que não é bobo nem nada, fala: ó, não és tu quem edificará uma casa para eu habitar. Ou seja, não se vanglorie tanto ainda, que você é só uma parte do início do meu projeto. Talvez ele não tenha entendido muito bem isso. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, o profeta não fala de um reino perecível, porque todos os reinos, qualquer que seja, em nome de quem quer que seja, eles são perecíveis na hora certa. Quando ele não se faz mais necessário, as coisas se desfazem. Isso pode acontecer, está acontecendo ainda hoje conosco no mundo, e a gente nem percebe, né? Então ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Esse aqui é um dos primeiros indícios da vinda de um Messias, de um profeta, ao qual todos atribuem a vinda de Jesus, né? E esse templo não perecível seria o quê? A verdade liberta. Então, há muitas interpretações, né? As pessoas a princípio atribuíram à igreja, né? Ao início, a construção das igrejas. Mais para frente, quando a gente vem trabalhando com relação ao Espiritismo, a gente vai ver que o templo real estabelecido por Deus não é um templo físico, né? A verdade ela poderia se encaixar, mas desde que esse templo se tornasse nós mesmos, né? Com relação à nossa mudança, com relação à nossa ética trabalhada. Por exemplo, quando a gente fala em mudança real, nós trabalhamos numa casa espírita e procuramos fazer a caridade, tá? A grande questão é: nós praticamos a caridade o tempo todo? Em todas as oportunidades que nós temos? Não. Isso é normal, não precisa ter vergonha de falar não, porque ninguém consegue fazer isso. Foram pouquíssimos que fizeram. Por quê? Porque nós ainda não assumimos a postura de que nós poderemos ser um templo do projeto de Deus. Ou seja, quer queira ou não, que a gente se melhore gradativamente e também expanda essa noção aos outros de que há necessidade de tratar todo mundo de uma maneira igual. Jesus repetiu isso exaustivamente, né? Vamos pular de novo na história. Vou ficar falando só de religião, fica chato, né? Ó, de 470 a 400 antes de Cristo, em torno de 70 anos, o mundo lidou com esse cara aqui, ó, que vocês já ouviram falar também, Sócrates. No Evangelho fala de Sócrates. Atribuem a Sócrates, né, como sendo o precursor do Espiritismo, porque ele falava de mundo das ideias, ele saía da questão do materialismo, ele falava que as coisas aqui da Terra era uma repetição desse mundo das ideias, que a gente chama de mundo espiritual. Então ele tinha uma noção, uma espiritualização muito maior, que acho que a grande maioria para a sua época. Mas Sócrates, ele não falava de religião, falava? Que eu saiba, não, né? Muito pelo contrário, Sócrates falava de política, né? E ele só não foi além na política porque ele não tinha algo que muitos oradores têm, que é a capacidade da oratória ao público, que é a capacidade da retórica, ou seja, ele não tinha o perfil político. Tanto que Platão assume esse perfil numa questão de diálogo, numa questão de expor novamente. Sócrates, ele tinha uma semelhança muito grande na forma como ele falava. Ele falava como uma reunião social. Ou seja, ele falava sobre ética, ele falava sobre as coisas erradas dentro da política, dentro da sociedade,
e levava as pessoas a reconhecer os erros que eles afirmavam ser certos. Ou seja, aqui já se começa uma revolução social, né? Então, para o pensador grego, só voltando-se para o seu interior, o homem chega à sabedoria. Ou seja, não existe sociedade, não existe Estado estruturado onde a sociedade, esse povo, se paute num benefício exterior apenas. Se não há uma mudança interior, se os governantes ou as pessoas que apoiam seus governantes não estiverem firmes moralmente, não vai adiantar nada. Então, até me permite uma brincadeirinha, não adianta reclamar do governo que a gente tem hoje, não. É só para lembrar essa questão, porque nós fazemos parte de tudo isso. No Espiritismo não diz mais ou menos assim que a gente cresce, evolui mais ou menos em conjunto? Nós não temos muita diferença uns dos outros? Então, o nosso desinteresse político e ético, que seria o de nos melhorar e passar os conceitos aos nossos filhos e àqueles que estão ao nosso alcance, de que se melhorem também, o nosso desinteresse reflete diretamente na nossa sociedade, no Estado, no país, no mundo. Então, a partir de Sócrates, a filosofia busca a compreensão do homem observando a sua própria natureza. Ou seja, o homem olha para dentro de si. Ele para de buscar explicações exteriores e começa a buscar as explicações que revelem o seu caráter. Isso é muito importante para a gente. Então, seus discursos são voltados especificamente à ética e não à moral. Quando ele fala sobre moral, ele ataca a cultura do povo grego, que era o que ele tinha mais contato. Ele não busca estabelecer uma melhoria moral, porque a moral ela é imposta pelas leis, pela cultura daquele povo. Quando a ética fala em primeiro lugar, a moral não seria mais necessária. Olha, que bonito, né? Quando nós atingirmos um ponto onde todos tenhamos essa compreensão, as leis serão desnecessárias. Eu acredito que isso um dia vai acontecer. E muitos de nós vamos ver, né? Para ter uma ideia, Sócrates morreu assentado na sua própria fala. Ele foi acusado de uma série de coisas. E, para não abrir mão do seu discurso ético, ele falou: eu bebo veneno. Acabou. Ou seja, manter a convicção daquilo que fala, daquilo que pregou. Pulando de novo, nós vamos ter a questão do nosso marco zero, Jesus, né? Eu gosto muito dessa questão aqui, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu coloquei isso aqui, não sei porquê, tá? Suas contribuições. Foram muitas as contribuições de Jesus, não foram? Foram muitas. E aí nessa hora a gente vai ficar procurando na nossa memória todas as suas parábolas, todas as suas histórias, todos os seus atos. E ele pode ser resumido só nisso daqui, ó. Ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Sempre tem um porquê, né? Hoje de manhã eu estava saindo para trabalhar, aí o senhor que trabalha comigo, ele estava falando: puxa, eu estava vendo na TV ontem os caras falando sobre o pessoal que, acho que era Indonésia, outros lugares aí, que pegam restos de carne, frango, comida no lixo, né? Disputam ali com os urubus, comem ali na hora, fritam o que dá para fritar na hora e o que está frito refrita. E muitos, olha que interessante, pela falta de comida, pela falta de dificuldade de um povo, eles reembalam, fritam novamente, reembalam e vendem na feira. Legal, né? Criatividade. Criatividade pura e necessidade, né? Aí eu fiquei pensando assim, falei: puxa vida, quantos lixões nós temos aqui?
A gente não precisa observar tão longe a decadência de um ser humano, o sofrimento de um ser humano. A gente pode ver aqui perto, mas nós estamos ainda num processo de reconciliação conosco mesmo, né? Então às vezes a gente não consegue sair para fora e realmente trabalhar de verdade, né? Eu até às vezes me sinto agressivo quando eu falo que a gente não sai para fora do nosso mundo e trabalha de verdade, mas é a realidade. A gente busca se espiritualizar, a gente busca estudar, compreender o Evangelho. A gente acha tão bonito, né? Quando se ouve uma prece bem feita. Eu ainda bem que eu não sei fazer prece direito, eu sou curto e grosso, então é ali, é pau, pedra, pedra. Mas é tão bonito, a gente fica tão empolgado, tão leve, né? Mas essa leveza acaba quando vira a página 1, né? Quando a gente vê o sofrimento do outro, a gente não se identifica tanto, assim, a gente não tem um contato direto. Mas é uma outra situação. Vamos adiante. Aqui nós temos, finalmente, o Espiritismo e o advento do Espírito de verdade. Ó, que interessante! Ele fala: venham como outra hora aos transviados filhos de Israel. Em 1860, por aí, eu não lembro a data, né? Puxa vida, naquela época há um texto falando que ele vem novamente como outrora falou ao povo de Israel, aos filhos transviados. A minha grande pergunta é: o que houve de salto social que melhorasse significativamente o mundo? Houve melhoria? Claro que houve melhoria, claro, mas não há um salto significativo, justamente porque como humanidade nós experienciamos praticamente as mesmas coisas. Nós temos que nascer, estudar, aprender um ofício, nos manter vivos através desse ofício, e a coisa vai virando a nossa vida de forma que muitas vezes a gente não consiga trabalhar além da nossa individualidade. Então, mais uma vez, quando a gente toca na questão do advento do Espírito de verdade, a gente vai fazer uma reflexão. O Espiritismo, ele trouxe um grande avanço social, além do que já existe na sociedade? Porque eu não sei se vocês perceberam, Deus ele não trabalhou só com a religião. Ele não colocou lá só Abraão e aquele povo todo lá do Velho Testamento como missionários de Deus. Ele colocou muita gente trabalhando no desenvolvimento social e religioso da humanidade. Mas nós estamos mais apegados na nossa relação com Deus que envolva a religião, né? E quantas pessoas trabalham anonimamente pela sociedade? E eu não estou falando de nomes expressivos, não. Eu não estou falando de Madre Teresa, eu não estou falando de Divaldo, não, estou falando do João ali da casinha que abriga não sei quantas crianças, da Dona Maria lá não sei da onde. Eu estou falando de pessoas assim, pessoas que dão início, muitas vezes, a casas como, não sei se vocês conhecem, a casa do Zezinho. Já ouviram falar? Puxa, que bacana, né? Duas professoras vão lá, dão sua vida pelos mais desfavorecidos. Quase perdem tudo pelos mais desfavorecidos. E hoje são um exemplo de instituição que dão a oportunidade para mães e pais trabalharem, dando estudo, dando lazer, dando todos os benefícios que o governo poderia dar. Mas estão ali, estão trabalhando. São pessoas que não são grandes nomes, mas estão fazendo a sua parte. Não quero dizer aqui que todo mundo tem que abrir uma casa do Zezinho, do Joãozinho, do Juquinha, não, né? Mas que a gente tem que fazer a nossa parte pequenininha, que seja,
né, que é o principal fundamento dessa nova revelação que é a doutrina espírita. Se a gente pode chamar de nova revelação, se ela é uma nova revelação, a gente tem que fazer algo diferente, não dar continuidade no nosso crescimento morno, né, dentro da sociedade. Então, ele diz aqui, continua aqui, os homens ingratos se afastaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino de Deus. Puxa vida, o que é o caminho reto e largo? É trabalhar olhando para si mesmo e para o próximo. Parece repetitivo o que eu estou falando, né? Mas são muitas as coisas que existem no Evangelho nos levando ao mesmo direcionamento. Agora precisa ver como a gente vem interpretando isso. Então, impiedade, né, significa desprezo da religião ou das coisas que merecem um respeito religioso. Na doutrina espírita é comum a gente falar que é melhor ter religiosidade do que ter uma religião, tá? Só que religiosidade, ela pode ser algo até relativo a hábitos que a gente tem e do qual a gente pratica religiosamente. E não tem nada a ver com a religião específica. Então a gente precisa ver qual é o nosso conceito e qual a cultura que a gente possui, o nosso interesse para se falar em religiosidade. Aí eu posso inverter, eu posso dizer que é muito melhor ter uma religião, que uma religião ela nos traz uma conduta e um alinhamento moral, do que a religiosidade, que pode nos deixar muitas vezes livre para a prática daquilo que é o nosso próprio interesse. Confuso, né? Mas não é muito não. Então ele diz ainda na sequência no texto: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Muito bom. Sabendo de tudo que existe na sociedade agora, com relação à ética, com relação à moral, com relação a ter a necessidade de estender a mão ao próximo, o que poderia sobrar do Espiritismo, já que todas as religiões anteriores já nos trouxeram isso? Não sobra muita coisa, né? Porque nós temos um Espiritismo um livro dos Espíritos que fala sobre condutas éticas constantemente. A gente fala do Evangelho, fazer uma reinterpretação dentro do Espiritismo que nos leva à recolocação de uma conduta moral. Isso é muito importante para nós. Mas, eliminando toda essa parte, nos sobra algo muito interessante, que é a mediunidade, o contato com os mortos. Ou seja, se lá em 1100 anos antes de Cristo nós já tínhamos o hábito de conversar com os espíritos para fazer perguntas infantis, hoje nós temos a oportunidade de voltar, de reconhecer de uma maneira muito técnica sobre mediunidade e observar através dos depoimentos desses espíritos os sofrimentos que vêm passando durante décadas, centenas ou milhares de anos. Então, quando a gente participa de uma reunião mediúnica, nós temos que analisar os fundamentos morais que tem ali por trás, não só a questão do fenômeno, né? Porque o fenômeno ele é agradável, ele é bonito, né? Quando a gente falar de religião, a gente tem que trabalhar um outro conceito, não só fazer prece, não apenas fazer prece, pedir, mas analisar qual o objetivo da religião em todas as épocas e o porquê de existirem tantas religiões, né? E todas têm um mesmo e único objetivo, que é nos ligar novamente ao conceito base que Deus havia possivelmente nos preparado. Ou seja, que nós humanos aprendêssemos, desenvolvêssemos nossa inteligência, crescêssemos em humanidade e cuidássemos de tudo à nossa volta. Maravilha! Então hoje nós no máximo conseguimos cuidar da nossa família, eu disse no máximo, né?
conseguimos cuidar da nossa família, não olhamos para as pessoas à nossa volta, somos felizes dentro de casa, não somos? Com todo o conforto que nós possuímos, mas a gente consegue se isolar da destruição que há à nossa volta. O que a gente não vê, parece que não acontece, né? Tudo que a gente não vê não afeta, né? A nossa emoção. Então a gente senta em mesas, sentar em mesa, tá maluco? A gente senta em cadeiras confortáveis, poltronas, são bonitas, nos felizes, descansados, mas a gente não percebe ou esquece que a produção em massa de determinados itens está destruindo tudo. E nós perdemos a noção de que nós estamos aqui com um único objetivo: aprender a cuidar de nós, em família, e de tudo que está à nossa volta. Maravilha, né? Mas a ideia não é deixar todo mundo deprimido, não. É só para fazer uma reflexão, tá? Então, orai, crede, porque a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão. Virtudes. Temos virtudes? Bastante, né? Temos bastante virtudes. É que a gente às vezes não acredita muito nelas, né? Elas ficam ali meio no cantinho, escondidinha. Mas a gente tem virtude, a gente tem força de vontade. Mas a gente acaba priorizando tanto os desastres à nossa volta que a gente fica com medo de sair, de se expor, de ser vitrine para o bem e tentar mudar as coisas à nossa volta. Dizem, né, que o bem ele não vence o mal pela timidez, não é isso? Então talvez a gente esteja sendo muito mesmo tímido e não priorizando o todo, olhando mais as nossas próprias necessidades. Então ele continua: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho da clemência divina, que a clemência divina vos coloca nas mãos. Ou seja, mais uma vez nós tivemos a oportunidade, através do Espiritismo, de nos reconciliar, de ter um farol nos direcionando para um determinado objetivo. É uma recondução, é o chamamento para que a gente possa analisar, dessa vez, o todo, não apenas religiosamente, mas socialmente também, que esse é o grande objetivo do Espiritismo. Não olhar o outro sofrendo como se fosse uma punição de Deus, né? Não olhar as más ocorrências da sociedade como culpa de um único grupo apenas. Por quê? Porque se todos nós nos unirmos de verdade, as coisas podem de fato se modificar gradativamente. Então, não misturar o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. A verdade é trabalhar pelo bem, buscar nos desenvolver. A utopia muitas vezes é o que está acontecendo no mundo, com as políticas realizadas, onde cada país, cada grupo cria uma determinada política, proclamando um milagre de melhoria para todo mundo. E se a gente fizer uma análise muito sincera disso, a gente vai ver que não vai ocorrer dessa forma, né? Não há extremos nesses casos. Em qualquer tipo de política não há extremos benéficos para a sociedade. Tanto um modelo como o outro pode trazer desastres. E a gente sabe, eu pelo menos entendo dessa forma, que isso não vai ocorrer, porque a nossa própria cultura, o nosso próprio desenvolvimento intelectual e moral é muito diferenciado. Então, pela imposição, as coisas só ocorrem para beneficiar pequenos grupos na sociedade. Ou seja, se nós julgamos um mal que está se alastrando, ou que há possibilidade de se alastrar, nós temos também a obrigação de pôr a nossa experiência, a nossa vivência em sociedade para que as coisas se equilibrem. Isso é uma coisa que é muito importante para todos.
Então, no cristianismo, ele diz que encontram-se todas as verdades. E o cristianismo, ele não é o espiritismo. O espiritismo, ele é uma doutrina considerada cristã, como todas as outras doutrinas e religiões que falam sobre o bem, que falam sobre Deus. Não precisa falar de Jesus para ser cristã. Porque quando a gente pensa na relação de Deus para com o ser humano, ele tem esse propósito maior, que é o crescimento de todos. Então, uma doutrina cristã, ela é pautada no bem. Se vocês se reportarem a Jesus, ele falava sobre o quê? Ele falava sobre amor, né? Que é uma palavra que fica bem em evidência, mas a postura dele era ética, era totalmente ética. Ele não criou uma religião. Jesus não criou uma religião. Ele falava sobre uma postura religiosa, por exemplo, da venda do comércio no templo. Aquilo não é religião, aquilo é uma postura ética, de não haver venda dentro de um templo de Deus, de um local religioso. Isso é um exemplo apenas. Então Jesus, ele falava de amor, mas ele falava do respeito ao próximo, né? E é aquela frase que nós vimos: ama a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a história, ela vem nos mostrando que a humanidade, ela vem se moldando aos valores éticos e morais dentro e fora da religião. E o que é engraçado, devagar, tanto numa situação como na outra, né? Se na religião ela se demonstra um pouquinho melhor, é porque muitas vezes o nosso pensamento, ele ainda é condizente à época mais forte do cristianismo. Se a religião ela é um pouquinho melhor, porque a gente ainda possui um pouquinho de medo, mesmo falando que não possui medo. Então eu não vou, eu não vou tomar uma cerveja porque os espíritos estão à minha volta e estão vendo o que eu estou fazendo, e eu acho que é errado beber, né? Eu não vou fazer isso porque a espiritualidade, meu mentor está vendo. O que é isso? É uma postura ética ou uma postura moral atávica, né? Pautada no medo religioso? O espírito não está nem aí se você está tomando uma cerveja ou está fumando um cigarro, se não superou um determinado vício moral que seja, o orgulho, a maledicência, o que quer que seja, ele não está nem aí, ele quer saber como que é a sua conduta constantemente. É nisso que se pautam nossos obsessores, né? Nós temos que depois de Sócrates, centenas de pensadores multiplicaram valores e virtudes em seus livros. Centenas. Se a gente pegar na área de filosofia e sociologia, nós vamos ver que as pessoas se debateram para melhorar esse nosso mundo. Não foi um, nem dois, não. Depois de Jesus, muitos nomes da história pregaram e vivenciaram seus ensinamentos. E é bonito quando a gente fala de Francisco de Assis. É bonito, pacas, né? Mas e aí? A gente se apoia na bengala da reencarnação. A bengala é aquilo que a gente se apoia para não cair agora, né? A bengala da reencarnação faz com que a gente não dê um passo definitivo em direção ao bem. Eu tenho tempo, né? Eu vou crescer devagar, eu vou crescer gradativamente. Mas por que ninguém pensa assim para comprar um apartamento, para comprar um carro, né? Para viajar? Por que ninguém pensa assim? Eu tenho tempo, eu tenho até os 150 anos para viajar, para comprar, dar entrada na minha casa. A gente não pensa assim, pensa? Difícil, né? Então, cada um de nós tem seu dever a cumprir, exercitar as virtudes, mas poderíamos nos esforçar mais. Immanuel Kant, ele tem uma frase muito parecida com algo que vocês já ouviram muito por aí. E ele fala: age com base numa máxima, né, que sirva universalmente para todos. Então, faça ao próximo aquilo que deseja a si mesmo.
A mensagem dessa noite era essa, que a gente pudesse refletir que o advento do Espírito de verdade, ou o Espiritismo, ele não é uma exclusividade para o espírita. Ele é mais uma ferramenta, se a gente pode chamar assim, de Deus para que a humanidade dê um passo definitivo ou se reconduza novamente a um pensamento ético para o crescimento de todos. Pautado nisso, que a gente comece a observar melhor as coisas à nossa volta, para ver se a nossa sociedade, politicamente falando, está se desenvolvendo também de forma que traga benefício a todos, né? E não apenas religiosamente. Boa reflexão a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada, Marcelo.